Olá, sou Cláudio Medeiros, analista de negócios do Sistema de Escrita Fiscal. Neste vídeo serão apresentadas informações sobre a parametrização contábil relacionada ao aproveitamento de crédito do ICMS do ativo mobilizado, apurados através do processamento do SIAP. Neste vídeo nós vamos apresentar então a parametrização inicial para a contabilização do SIAP. Vou selecionar aqui a opção Parâmetros, Contabilização. Aqui na tela de parâmetros da contabilização, então nós temos que acionar a tecla F2 e selecionar o tipo de contabilização que nós vamos parametrizar. Neste caso, o código 11 que está relacionado à parametrização do SIAP, modelo C ou modelo D. Ok? Selecionada a opção. Característica da contabilização, neste caso somente a opção de partida dobrada. Código, o código que o usuário vai determinar para o cadastro da parametrização contábil do SIAP. Neste caso nós já temos um código parametrizado aqui, cadastrados. Vamos visualizar as informações então deste parâmetro contábil. Descrição. A descrição fica a critério do usuário. O usuário coloca a melhor descrição do qual ele possa identificar esse parâmetro posteriormente. Aqui no caso nós colocamos a opção então controle de crédito ICMS do ativo permanente. Quando nós selecionamos a opção do tipo 11, SIAP, modelo C, o modelo D, o sistema apresenta aqui quais são as linhas que serão ou as informações que serão contabilizadas quando do processamento do SIAP. O fundamental nesse caso é nós entendermos o que cada linha dessa representa, porque o que cada linha dessa vai receber de informação de parâmetro contábil e posteriormente levar a informação para o sistema de contabilidade. Então o que nós vamos mencionar, que é muito importante que fique frisado, é o que cada informação de cada linha dessa que o sistema está apresentando, se coloque a parametrização contábil adequada para depois a contabilização ir de forma correta do sistema de escrita para o sistema de contabilidade, ok? Bom, nesta primeira linha nós temos a informação então do ICMS aquisição realizável a longo prazo. O que é contabilizado nessa linha? Essa linha, primeiro, ela é contabilizada apenas no mês de aquisição do ICMS do bem do ICMS do ativo permanente. Apenas no mês em que a nota fiscal deu entrada, ou seja, a aquisição do ICMS do ativo permanente, que vai ser contabilizado então essa informação da primeira linha. O que é contabilizado nessa primeira linha? Quando da compra do bem do ativo permanente, normalmente se faz a contabilização debitando uma conta do lado do ativo mobilizado, num caso, por exemplo, uma conta móveis utensílios, e se credita a conta caixa, fornecedor, bancos, conforme a forma de pagamento. Um exemplo, eu tenho uma nota fiscal de aquisição de R$4.000, eu vou então contabilizar essa aquisição debitando a conta móveis utensílios e creditar a conta, por exemplo, caixa, que foi a forma de pagamento. Dessa forma, lá na minha conta do ativo permanente, no meu imobilizado, na minha contabilidade, ficou um saldo registrado de R$4.000, que foi o valor da aquisição desse imobilizado. Só que esse valor é o valor da aquisição. Para que eu deixe o saldo correto lá na contabilidade, eu tenho que deixar o valor da aquisição do bem retirado dos valores dos créditos fiscais. Ou seja, eu vou deixar para fins de contabilização lá no ICMS do ativo permanente, o valor de aquisição retirado dos créditos fiscais. Então, como houve uma contabilização de R$4.000 na conta móveis utensílios, né, e eu tenho um crédito fiscal de ICMS que eu vou recuperar através do SIAP, eu tenho que deixar o saldo na contabilidade líquido desses créditos fiscais. Então, neste caso, qual é a contabilização que nós vamos fazer aqui? Como o valor da aquisição é retirado dos créditos fiscais, eu tenho, vamos supor, um crédito fiscal de R$480. Esse crédito fiscal, que é o valor do ICMS a ser aproveitado em 48 parcelas, ele tem que ser retirado então do custo do ICMS do ativo permanente. Esse valor contabilizado, ele vai ser gravado onde? Numa conta de créditos fiscais. Nessa primeira linha, então, no caso, ICMS aquisição realizável a longo prazo. Por ser uma operação em 48 parcelas, eu vou debitar a conta ICMS aquisição realizável a longo prazo, uma conta de créditos fiscais do ativo permanente, e vou creditar a conta do móveis utensílios, que é a conta que recebeu então inicialmente o valor
da aquisição desse ativo imobilizado. Então, nesse caso, eu vou creditar os R$ 480 numa conta de crédito fiscal ICMS do ativo permanente lá no longo prazo e vou creditar uma conta que anteriormente, pela nota fiscal de aquisição, recebeu o valor do ativo imobilizado. Na segunda linha, eu tenho a informação de uma conta ICMS circulante ou a informação da conta relacionada ao ICMS crédito fiscal lá no circulante. O valor da aquisição do bem relacionado ao ICMS, ele deve ser aproveitado através do SIAP em 48 parcelas. Como ele é aproveitado em 48 parcelas, então nós temos que definir que parte vai ficar desse crédito fiscal lá no realizável a longo prazo e parte ele vai ficar numa conta de crédito fiscal lá no circulante. Nesse caso, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos debitar uma conta crédito fiscal ICMS do ativo permanente lá no meu circulante e vou creditar a conta créditos fiscais ICMS do ativo permanente lá do realizável a longo prazo. Então, o que o sistema vai retirar? Ele vai retirar parte do crédito fiscal que anteriormente foi contabilizado no longo prazo e passar parte desse crédito fiscal para o circulante, de forma que eu tenha parcelas que vão ficar no circulante e parcelas que vão ficar lá no realizável a longo prazo. Na linha seguinte, ICMS parcela aproveitada. Nessa linha, deve ser contabilizado o valor efetivamente aproveitado no mês relacionado ao processamento do SIAP, ou seja, o valor que efetivamente vai ser aproveitado como um crédito fiscal. Por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos colocando um valor de aquisição do ICMS de R$ 480. Então, mensalmente, nas 48 parcelas, eu tenho direito de aproveitamento de R$ 10. Só que o valor a qual eu tenho direito pode não ser efetivamente aquilo que eu vou aproveitar. Por quê? Porque o SIAP ele determina que o valor do crédito fiscal ele é determinado em relação às saídas tributadas dividido pelo total das saídas. Por exemplo, se eu tenho R$10.000 de venda e esses R$10.000 são tributados, eu vou dividir R$10.000 de saídas tributadas dividido pelo total das saídas de R$10.000 e vou ter um fator 1, ou seja, eu vou ter um fator cheio de aproveitamento. Nesse caso, eu vou aproveitar efetivamente os valores dos R$10 ao qual eu tenho direito. Então vai ser contabilizado na conta ICMS parcela aproveitada, que é uma conta do ICMS a recuperar, que vai fazer o confronto com a conta relacionada ao ICMS a pagar, que está lá no passivo, né, o confronto do crédito com os débitos. Então essa aqui é a conta efetivamente do qual vai ser aproveitado o ICMS do período. Então eu vou retirar de uma conta do ICMS do ativo permanente, de um crédito fiscal lá do circulante e vou transferir essa parcela aproveitada para a conta relacionada ao ICMS do período, do ICMS a recuperar do período. Ok? Na linha seguinte, nós temos ICMS parcela não aproveitada. O que seria esse ICMS parcela não aproveitada? Tomando como exemplo os mesmos 10.000 de faturamento, vamos imaginar agora que o valor do meu faturamento de saídas tributadas foi 8.000. Então eu tenho 8.000 de saídas tributadas e eu tenho 10.000 de total das saídas. Se nós dividirmos saídas tributadas pelo total das saídas, nós vamos ter então um fator 0,8, ou seja, 80% das minhas operações de vendas que foram tributadas. Eu só posso aproveitar do crédito fiscal proporcionalmente às minhas saídas tributadas. Então como que ficaria a contabilização? Na linha do ICMS a recuperar, do qual eu vou retirar aqui, ou seja, o ICMS que efetivamente eu vou aproveitar, nessa linha, ao invés de R$10.000 no exemplo anterior, agora se contabilizaria então o valor de ICMS a ser aproveitado de R$ 8,00. R$ 8,00 seria então levado para a conta de ICMS a recuperar, retirando lá da conta do crédito fiscal do ICMS do ativo permanente lá no circulante. Os R$ 2,00 ao qual eu não estou aproveitando, a empresa perde esse crédito fiscal, ou seja, o valor relacionado à proporção das saídas isentas não tributadas, ela não pode mais ser recuperada, ela não é transferida para o período seguinte. Então, neste exemplo, eu tinha um valor a ser aproveitado, eu tinha a possibilidade de aproveitar R$ 10,00, aproveitei apenas 8 e os 2 é uma perda desse crédito fiscal, então eu não posso mais aproveitar esse crédito fiscal. Nesse caso aqui, nós estamos colocando uma conta devedora, uma conta de uma conta de despesa lá na conta de resultado, uma conta de perda desse crédito fiscal e estamos
creditando a conta do créditos fiscais ICMS do ativo circulante, ativo permanente lá no grupo do circulante. Então, nesse caso, eu tenho R$ 8,00 contabilizado como o valor do efetivamente aproveitado e R$ 2,00 relacionado ao valor não aproveitado que eu jogo para os créditos fiscais, de forma com que efetivamente os R$ 10,00 ao qual eu tinha direito, ele é destinado parte aproveitado, parte como não aproveitado pela proporção das saídas tributadas como o total das saídas. As duas linhas seguintes, eu tenho a contabilização da baixa. Mas qual baixa? Quando existe a baixa do bem por algum motivo, por venda, né, por exemplo, antes de decorrido o prazo de 48 meses. Ou seja, toda vez que o bem for baixado, antes de decorrer 48 meses, que é o período de aproveitamento das parcelas, para aproveitamento do crédito ICMS do ativo permanente, esses valores desses créditos fiscais que estão contabilizados lá no realizável a longo prazo ou no circulante, eles devem retornar para o custo do imobilizado para que então ocorra a venda imobilizada. Nesse caso aqui, nós estamos parametrizando uma conta do móveis e utensílios e a conta dos créditos fiscais ICMS do ativo permanente lá do realizável a longo prazo, e nós temos também uma conta retornando aqui para o custo do imobilizado, móveis e utensílios, retirando essa informação lá do crédito fiscal do ICMS do ativo circulante relacionado à aquisição do ativo imobilizado. Então são essas as informações relacionadas à parametrização contábil. Só reforçando, primeira linha, ela só ocorre só no mês de aquisição, que é retirar o valor do crédito fiscal do custo imobilizado, jogando para longo prazo e retirando a informação do custo imobilizado. A segunda linha, ela ocorre no mês de aquisição nos meses seguintes, que é transferir para o ICMS do ativo circulante, né, o ICMS do ativo permanente no grupo do circulante, as parcelas que vão ficar no circulante, retirando esse crédito fiscal lá do longo prazo. Depois nós temos a parcela efetivamente aproveitada no mês e possivelmente aquela parte que não foi aproveitada pela diferença das saídas tributadas com o total das saídas, e as linhas seguintes somente quando ocorrer a baixa antes de decorrido o prazo de 48 parcelas. Quando a empresa aproveitar todo o ICMS do bem, ou seja, as 48 parcelas, essas informações nunca vão receber contabilização. Só vai receber contabilização nessas duas últimas linhas quando for baixado o bem, então antes de decorrido as 48 parcelas. Ok? Então essas são as informações aqui relacionadas à parametrização para a contabilização do SIAP. Vou salvar essas informações. Ok? Saindo da tela.